Olá, mais uma aula de português sobre o hífen, agora resolvendo questões. E a primeira questão sobre o hífen é a seguinte. Segundo o novo acordo ortográfico, utiliza-se o hífen nas formações em que o prefixo ou pseudo-prefixo termina na mesma vogal com que se inicia o segundo elemento. Por exemplo, anti-inflamatório, autoobservação, contra-ataque, micro-onda. Então, micro-onda ou micro-ondas, né? Se estivermos nos referindo ao aparelho eletrodoméstico. Então, o que que você observa aqui? Espero que você tenha se lembrado de que o que eu acabei de ler foi simplesmente uma das regras de aplicação do hífen que estudamos na aula anterior, na aula sobre a teoria do hífen, certo? Então, é exatamente isso. As letras iguais separam-se, viu? Então, nós estava escrito lá assim, ó, iguais, letras iguais se separam. Lá estava, separam-se, não tem problema. Letras iguais se separam. E aqui nós temos letras iguais, elas estão separadas por hífen, então a questão 1 está certa. Quando o elemento termina com vogal e o segundo começa pelas letras R ou S, as consoantes R ou S são duplicadas, como ocorre nas seguintes palavras: antissocial, contra-reforma, macro-região, microsegundo. Portanto, não se utiliza hífen nesses casos. Mais uma regra que nós estudamos na aula anterior. Ou seja, eu tenho um prefixo, por exemplo, eu tenho o prefixo, vou pegar um diferente desses aqui, certo? Eu tenho o prefixo alto. Eu tenho a palavra retrato. Aí, o que eu tenho que observar para eu formar a palavra que venha da junção desses dois? Que esse prefixo terminou em quê? Em vogal. E que a palavra seguinte começa com quê? Com R. Se começar com R ou S, então nós vamos juntar tudo, dobrando esse R ou esse S. Se fosse alto, mais sensível. Então, você ia escrever alto, dobra o S, escreve tudo junto. Não, tá, não. Vamos escrever de novo, mais bonito. Alto, sensível, certinho? Ou seja, terminou com vogal. A palavra seguinte começa com R ou S, dobra o R, dobra o S e escreve tudo junto sem hífen. Então, o que disse na questão 2 e os exemplos trazidos na questão 2, tá tudo certinho. Questão 3. O hífen não deve ser utilizado em palavras formadas com recém, ex e vice. Olha, antes de continuar, vamos lembrar que disse que não deve ser utilizado. Se você se lembrar bem da aula anterior, está lá naquela parte que está sempre. E que foi que eu escrevi lá? Sempre tem. Tem o quê? Hífen. E o que mais que eu disse? Vamos fazer uma rimazinha aqui. A quem, além, recém e sem, sempre tem hífen. Sempre tem. E aqui está falando que não deve ser utilizado. Então, recém sempre tem. O ex sempre tem. Ex já foi, já acabou, já separou. Então, põe o hífen aí para mostrar que separou mesmo, tá? Vice sempre tem. Então, já sei que aqui eu vou marcar errado, porque elas devem ser grafadas diferentes e não como nos exemplos a seguir, ó. Não como nos exemplos a seguir que está dizendo. O recém-nascido
faltou o hífen. Foi recebido com alegria. O vice-presidente com hífen. Como a palavra tem hífen e não coube toda aqui, então eu vou translinear. Então, eu estou colocando o hífen, marcando que a palavra continua na linha seguinte. E como essa palavra já tem hífen, porque vice sempre vai pedir hífen, então eu repito o hífen aqui, certo? A ex-governadora, se é ex, já separou, tá longe, então põe o hífen aí para separar também, certo? Então, recém, como se diz, aperfeiçoar ainda essa questão, quer ver? Recém, além, a quem, tem, sempre tem, e vem. Ex, vice, sempre com hífen, ok? Então, errado para o que a 3 veio trazendo e atenção para a correção que fizemos aí. 4. A partir do novo acordo ortográfico, os nomes das espécies animais e vegetais, lembra disso? Espécies zoológicas e botânicas, ou então elementos da natureza, lembrou? Pois é. Recebem, aqui está dizendo que não recebem mais hífen, ou seja, nós sabemos que esses elementos da natureza compostos, mesmo com elementos de ligação, eles terão hífen. Lembra-se disso? Pois é. Então, estando ou não ligados por preposição ou outro elemento, como ocorre em cana-de-açúcar, é elemento da natureza? É. Tem elemento de ligação também? Tem, não importa. O hífen vai aparecer. Pimenta do reino é um elemento da natureza? É. Tem elemento de ligação, professor? Não tem problema. Elemento da natureza é com hífen. Copo de leite. Lembre-se de que eu não estou falando do leite da vaca, estou falando da flor copo de leite, certo? Então, é um elemento da natureza? Sim. É uma espécie botânica? Sim. Tem elemento de ligação? Não importa. As espécies botânicas ou zoológicas, traduzindo, os elementos da natureza que têm nomes compostos sempre levarão hífen, tendo ou não tendo elemento de ligação nessas palavras. Castanha do Pará é um elemento da natureza? É. Então, é um nome composto? É. Então, põe hífen. Ah, mas tem elemento de ligação. Não importa. Se é elemento da natureza, espécie botânica ou espécie zoológica, é um nome composto, sempre haverá hífen, sem exceção. Gravou? Então, beleza. Castanha do Pará. E aqui veja o que eu estou fazendo. Estarei repetindo o hífen. Estarei, já estou. Oi, por que eu não quero limpar? Estou repetindo o hífen aqui, porque você se lembra dessa regra, não lembra? Não se lembra? Quando a palavra não couber na linha, eu tenho que colocar o hífen anunciando que eu vou terminá-la na linha subsequente. Como essa palavra já tem hífen neste mesmo local, então eu preciso de dois hífens. O hífen da translineação e o hífen que já faz parte da palavra, ok? Agora, então, o que eu dou para esse número 4 aqui? As espécies animais e vegetais não recebem mais hífen? Errado. Sempre, olha só, sempre com hífen nas espécies zoológicas e botânicas. Entendeu? Questão 5. Não é permitido, veja que já começou nos proibindo de alguma coisa aqui, ó, o uso de hífen com có, pró, pré e ré. Bom, para começar, você deve estar se lembrando da aula anterior em que nós falamos que o có, né? Olha só, vou colocar o ré junto aqui e buscar dois outros que não apareceram na questão, mas fazem parte também do que eu vou dizer. O có, o ré, o im, o des, nunca
aceitam hífen, certo? Nunca com hífen. Eu vou colocar assim, ó, nunca com hífen, para resumir, certo? Então, você vai escrever copiloto, tudo junto. Você vai escrever reidratar, reidratar, tirando o H e colocando tudo junto. Ou então, reescrever, reescrever não tá aqui, tá reeducar. Então, vou colocar reescrever. Por que que eu estou colocando reescrever? Porque embora tenham dois S, ou seja, duas letras iguais, o ré tem a regra dele de aplicação, de nunca aplicar o hífen, que não importa se vai cair naquela que, professor, mas tem duas letras iguais. Entre duas letras iguais, nós colocamos o hífen. Letras iguais se separam. Não, mas o ré tem a regra dele. O ré não aceita hífen. Então, reescrever as duas letras iguais juntas aí, certo? Depois, o in, por exemplo, infeliz, olha, não há hífen. Se é com H também, ó, inábil, cai o H, mas escreve tudo junto, porque o in não aceita hífen. Vamos para o 10. Desonesto, olha aí, honesto é com H, mas cai o H do honesto, porque o 10 não aceita hífen, então tem que escrever tudo junto, certo? Então, com esses aí, não há dúvida, nunca há hífen. Agora, estes outros dois aqui podem ou não ter hífen. Eles terão hífen quando eles forem tônicos e então acentuados, certo? Por exemplo, proativo, que aliás é aquela que pode escrever de duas formas. Posso escrever proativo sem o acento e tudo junto, certo? Sem o acento, sem o hífen, tudo junto. Pré-história. Nesse caso aqui, desses exemplos que eu coloquei, é porque o pró e o pré são tônicos e acentuados. Mas quando o pró e o pré são átonos na palavra, então não terão acento, então eles não terão hífen também. Então esse pré-existir está certo. Esse reeducar, reeleição, reempossar, e não teve nenhum com o pró aqui, né? Não teve, então eu vou colocar propor, e ó, propor, tá vendo? É o verbo por e o prefixo pró. Mas você não vai colocar pró com acento e hífen por. Não existe essa palavra propor, é propor. Veja até que você muda a pronúncia, você não fala pró. Você pode falar propor, mas você pode falar propor também, tá vendo? Você pode colocar som fechado se você quiser aqui, constatando que essa sílaba aqui é átona. Então, ele não vai ter acento. Então, se não tem acento, não separa da palavra seguinte, não põe o hífen, certo? Então, o pró e o pré podem ou não ter hífen. Nós temos que saber se eles serão tônicos para terem o acento e o hífen, ou se eles serão átonos, como vieram nestas palavras, quando eles nem terão acento e nem o hífen, vai se juntar com a palavra seguinte, ok? E cuidado para você não ficar aí doido da cabeça com esse caso aqui, ó. Mas as duas letras são iguais no pré-existir, no reeducar, na reeleição, no reempossar. Mas olha, em se tratando do ré, já está bem claro aqui, olha. Nunca com hífen. Então, se não pode ter hífen, tem que juntar tudo, as duas vogais iguais, não tem problema. Agora, o pré é só quando o pré for levar acento. E não tem essa palavra aqui, ó, pré-existir. Não tem. É daquele jeito lá, tudo junto, sem o hífen, sem o acento. Então, eu tenho que dar certo aqui. Embora o examinador aqui, né, não tenha feito essa diferenciação, por exemplo, o pró e o pré quando átomos, né? Porque aqui, quando tônicos, eles terão o acento e terão o hífen, como vocês podem ver nesses dois exemplos que eu coloquei aí, certo? Mas se eles forem átomos, é assim mesmo, tem o hífen, certo? E esses outros, o pó e o ré, e os demais que eu coloquei só para lembrar a aula anterior, nunca com hífen. Então, não é permitido mesmo. Então, começou, o que nós temos que observar é isso aqui, ó. Não é permitido o uso? Correto, não é permitido o uso do hífen com esses elementos aí.
Questão 6. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, voltou esta quinta-feira a alertar que o planeta está à beira do abismo. Analise as assertivas, coloque V verdadeiro e F falso. Secretário-geral pode ser também grafado sem hífen, segundo o novo acordo ortográfico. Não. Se você for escrever secretário-geral, diretor-geral, secretária-geral, você tem que colocar hífen, tá? Está formando um nome composto, certo? Um segmento composto aqui é com hífen. Pode ser grafado sem hífen? Não. Então, tem que dar falso para essa primeira afirmação. E se é falsa a primeira, a já sai, a C também sai. Na escrita de secretário-geral em quinta-feira, há uso de hífen indevido. Não, se nós já falamos, aqui disse que pode ser grafado sem hífen, aí nós falamos que é falso. Sem hífen é falso. Por quê? Porque o certo é com hífen. Então, e ele está com hífen, então não está indevido, certo? Está correto assim, quinta-feira. Então, está indevido o uso do hífen? Falso, não é indevido, é devido mesmo, está devidamente escrito, correto aí. Então, se é falso, falso, já saiu a B, que é falso verdadeiro, já saiu a E também, que é falso verdadeiro, então eu já tenho o gabarito desta questão. Vamos conferir se é mesmo. Quinta-feira, por ser dia da semana, continua escrito com hífen, mesmo depois do acordo ortográfico. Ou seja, houve o acordo, houve algumas mudanças, mas os nomes da semana eram escritos com hífen e continuam escritos com hífen, certinho? Confirmando que a letra D é o gabarito da questão 6. 7. Não se deve usar hífen, ó, está falando que não posso usar o hífen na composição de palavras em que os elementos constitutivos mantêm, olha o mantém com acento circunflexo, né, porque é plural, aqui, ó, elementos mantém. Então, aí para diferenciar do singular, o acento é circunflexo, não mantém sua acentuação própria, compondo um novo sentido, como ocorre em matéria-prima, papel moeda, salário, família. Meninos e meninas. Não se deve usar o hífen? Errado. Deve-se obrigatoriamente, religiosamente, usar hífen em matéria-prima, papel moeda, salário, família, porque são nomes compostos, são substantivos compostos, sem elemento de ligação. Então, é com hífen. Disse que não se deve usar o hífen, então ficou errado, porque deve-se usar o hífen. Por isso que nós marcamos errado aí. Questão 8. Alternativa que contém erro ortográfico quanto à utilização ou não do hífen. Então, eu tenho o prefixo alto e a palavra estima. Eu tenho um prefixo que termina em O e uma palavra que começa com E, ou seja, letras diferentes. Os opostos se atraem, lembra-se disso? Os opostos se atraem. Então, eu escrevo tudo junto, autoestima. Então, se o examinador queria um erro na questão, eu já achei o erro na questão. Então, agora estudemos as demais. Olha, semi-humano, quer dizer que ele é metade humano e metade não humano. Ele é um pouco humano, ele não é totalmente humano, certo? Então, o que que eu tenho aqui? O prefixo semi, uma palavra começada com H, e a regra é, em geral, ocorre hífen antes de H, ok? Então, olha aqui, ó. Não é o prefixo des, nem i e nem ré. Então, é o prefixo des, o i e o ré, que vai fazer o H desaparecer, por exemplo, desumano, né? Reidratar, inábil, que vai fazer o H desaparecer, escrever tudo junto. Se são outros prefixos, tem hífen antes de H. Então, tá certinho aqui. Interescolar, o que que eu tenho? Eu tenho inter
mais o escolar. O que eu vejo aqui? Letras diferentes. Terminou em R, começou em E. Letras diferentes juntam-se, os opostos se atraem, como aconteceu com autoestima. Nós já corrigimos. Subbase, eu tenho o prefixo sub, que termina com B, a palavra base que começa com B, e o que que ficou aqui? Letras iguais. Entre letras iguais, eu coloco o hífen para separar, certo? Fora casos de exceção. Por exemplo, professora, mas a senhora não separou o reescrever da questão anterior, porque o ré nunca aceita hífen. Certinho? Ah, mas também estava lá o pré-existente, porque o pré, quando não tem acento, é átono, tem que juntar com a letra seguinte, com a palavra seguinte, certo? Então, a regra é: letras iguais se separam, mas você tem que ficar atento àqueles prefixos que já têm a regra própria deles, ok? Então, marque a letra A como a errada, escreva corretamente como é a palavra, observe as outras porque elas estão corretas e vai em frente. Questão 9. Truta marrom. Empregou-se corretamente o hífen, acompanhando regras e convenções estabelecidas para a ortografia. Ou seja, está dizendo que aqui está certinho. Truta marrom é o nome do peixe? Então, é elemento da natureza. Então, elemento da natureza sempre haverá hífen. Então, como o examinador disse, isso aqui está certinho. Agora, o que ele está pedindo para eu fazer? Assinale a alternativa em que isso não tenha acontecido. Não tenha acontecido o quê? Aqui está certo, então aqui vai estar errado. Então vamos ver. Mico-leão dourado, elemento da natureza, sempre com hífen. Reco-reco, elementos repetidos formando um composto onomatopaico. Ou seja, onomatopaico porque forma onomatopeia. É uma palavra que imita um som. Reco-reco. Então, a palavra está imitando o som daquele instrumento. Reco-reco. É um substantivo composto, sem elemento de ligação, certinho com hífen. Tartaruga marinha, elemento da natureza, criatura. Então, hífen nela. Pé de moleque, substantivo composto. Então, vamos colocar tudo para não se esquecer da regra. Substantivo composto com elemento de ligação. Com elemento de ligação. Regra, não se usa o hífen. Então, aqui está o erro. Pé de moleque se escreve assim, ó. Pé de moleque. Pão de queijo. Ó, pão de queijo. Tem hífen, porque tem elemento de ligação. Existem exceções. Por exemplo, cor de rosa tem elemento de ligação, mas tem hífen. Arco da velha tem hífen, apesar do elemento de ligação. Pé de meia tem hífen, apesar do elemento de ligação. Mais que perfeito tem hífen, apesar do elemento de ligação. Água de colônia tem hífen, apesar do elemento de ligação, certo? São exceções, mas a regra é substantivo composto com elemento de ligação, hífen não. Então, letra D. 10. Qual palavra está corretamente grafada sem hífen? Ó, ela está correta sem hífen como autorretratos. Isso, autorretratos mesmo. O que que eu tenho aqui? Eu tenho um prefixo que terminou com vogal, mais uma palavra que começou com R. O que que acontece? Vogal mais R ou S, dobra-se o R, dobra-se o S e escreve-se tudo junto, certo? Então está certinho o nosso autorretrato. Perfeito. Agora aqui eu tenho bem-estar, meu Deus, é bem-estar. Ah, então eu tenho bem usado como prefixo e olha a regrinha, com o bem sempre tem, certo? Ou seja, com o bem em geral tem
hífen. Então, é bem-estar. Com bem, sempre tem. Antissocial. O que que eu tenho no antissocial? Eu tenho um prefixo anti que termina em vogal. Alto, prefixo que termina em vogal. Social, palavra que começa com S. Retratos, começa com R. A regra é: se o prefixo termina com vogal, depois tem R ou S, o que que acontece? Eu vou ter dois R's, dois S's, escrevendo tudo juntinho, sem hífen. Então, antissocial, seguiu isso, está certinho. Aqui eu tenho micro-ondas. O que que eu tenho? Um prefixo que terminou com O e uma palavra que começou com O, ou seja, letras iguais se separam. Sem teto, eu tenho o prefixo sem. Sempre que o prefixo sem for formar um substantivo, um nome, eu tenho, né, um nome, eu estou formando um nome composto aqui, eu tenho que usar o hífen, certo? Sem teto, para designar as pessoas que não têm onde morar. Maleducado mesmo essa palavra, porque eu tenho o prefixo, o mal usado como prefixo. E mal, quando for usado como prefixo, ou seja, juntando-se a uma outra palavra para formar uma nova palavra, eu vou colocar o hífen se a palavra seguinte começar com vogal, H ou L. Por que vogal? É regra. Sempre antes de vogal, com esse prefixo, vai ter hífen. Por que o H? Em geral tem, antes de H. Por que o L? Porque o mal começa com L. Se a palavra seguinte também começar com L, vai dar o quê? Vai dar letras iguais, terminando o prefixo, começando nova palavra, certo? Então, mal educado é mal mais vogal, então separa mal educado. Letra B veio certinho. Questão 11. A revisão textual é muito importante para que as normas da língua portuguesa sejam seguidas, olha o ponto. Conforme as mudanças realizadas pelo novo acordo ortográfico, analisar as palavras do seguinte trecho do texto e assinalar a alternativa correta. A participação em atividades artísticas pode aumentar a autoestima, a autoaceitação e a autoconfiança. Bom, todas as palavras estão corretamente escritas? Vamos lá. Auto, terminou com vogal O, começou com a vogal E, a seguinte. Letras diferentes juntam-se. Então, é autoestima, certo? Autoaceitação, letras diferentes juntam-se, ou seja, os opostos se atraem. Autoaceitação. Autoconfiança, OC, letras diferentes juntam-se, já está junto, então esse está certo. Todas estão corretas? Não, só a última que veio correta. Apenas autoconfiança está correta? Sim, apenas autoconfiança está correta, tá? Então, letra B, porque autoconfiança é junto, autoaceitação é junto, certo? Então, aqui na letra C, elas não estão corretamente escritas. Todas estão escritas incorretamente? Não, só as duas primeiras, a última veio correta. Então, letra B responde a 11. 12. Em relação ao emprego do hífen, assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente. Então, vamos lá, microcomputador. Então, o que eu estou vendo aqui? Olha só, letra diferente. Então, se a letra é diferente, tem que escrever tudo junto. Então, tá errado aqui, tá errado aqui, tá certo aqui, está certo aqui. A próxima é ultrassom. O que é que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um prefixo que termina com vogal. Quando eu tenho prefixo terminado por vogal e a palavra seguinte tem R ou S, eu tenho que dobrar esse R ou S e escrever tudo junto. Então, aqui está errado, aqui está certo, aqui também está certo, aqui também está certo. Ótimo, então a resposta é a letra D, e eu tenho certeza que você está aqui pensando, então por que que essa aqui está errada? Se guarda-sol aí tem hífen, por quê? Se terminou com vogal aqui e aqui tem S.
Por que que não dobra o S? Porque, criatura, essa regra de se terminou com vogal e a palavra seguinte começa com R ou S, dobram-se o R e o S e escreve tudo junto, isso é regra para prefixo. É prefixo, por exemplo, ante é prefixo. Essa palavra, isso não é uma palavra independente, é um elemento que se junta a uma palavra para formar uma nova palavra. É prefixo. Então, você tem antissocial, tudo junto, porque é vogal mais o S, dobra-se o S. Agora, aqui é uma palavra independente na língua, existe só a palavra guarda, existe só a palavra sol, entendeu? Não é prefixo mais a palavra, é palavra mais palavra. E essa regra que nós acabamos de aplicar aqui no ultrassom é regra de prefixo mais palavras que se iniciam com R ou S. Portanto, letra D na questão 12. 13. Sobre o hífen, é correto afirmar que, vamos ver se a 1 está correta. Use hífen quando a palavra seguinte começar com H ou com vogal igual à última do prefixo. Então, embora saibamos que há exceções, a regra geral é essa. Nós vamos usar hífen quando a palavra seguinte começar com vogal, com H, por exemplo, super-herói. Ou quando é a vogal igual à última do prefixo. A palavra seguinte começa com a mesma vogal do prefixo. Ou seja, eu tenho anti-inflamatório. O que que eu tenho aqui? Eu tenho anti-inflamatório. Ah, não ficou ruim esse anti-inflamatório. Deixa eu trocar o remédio aqui, porque esse não tá bom. Anti... Oh, meu Deus. Inflamatório. Beleza. Então, o que que você tem aqui? A letra inicial da palavra inflamatória é igual à letra final do prefixo. Então, tem hífen, o que disse no número 1 está perfeito. Então, vamos lá. Apenas 2 e 3 são corretas? Não, já vou tirar a letra C, porque a 1 também está correta. Todas estão incorretas? Vou tirar a letra D também, porque a 1 já está correta, certo? Então, só estamos entre A e B. A palavra recém exige hífen em qualquer situação. Gracinha, lembra do nosso lindo versinho? Com recém, sempre tem. Vou até acrescentar os demais. Com recém, além, a quem e sem, sempre tem hífen, certo? Vamos colocar tudo, ó, recém, além, a quem, sem, hífen, ok? Certinho a 2. Então, apenas a 1 está correta, então já tiro a letra B, porque a 2 também está. Então já sei que a outra também vai estar, porque não tem outra resposta aqui, olha. O có, o pró, o pré e o ré não levam hífen. Unem-se ao segundo elemento, mesmo se este for iniciado por O ou E. Já analisamos esse item aí anteriormente, uma outra questão. Então, nós sabemos que com o có e com o ré, é isso mesmo, nunca tem hífen. Agora, o pró e o pré tem, sim, ó, né? Não vai ter hífen mesmo quando átonos. Porque se eles forem tônicos e acentuados, aí haverá. Por exemplo, pré-natal, vai ter, certo? Pró é ativo, né? Se bem que o proativo tem as duas formas, né? Mas então, é para você gravar que o có e o ré sempre não levam hífen. Sempre sem hífen. Agora, o pró e o pré, se estiverem acentuados, terão hífen. Quando eles são átonos, sem o acento, aí eles se escrevem juntos com a palavra seguinte, tá? Então, a letra A respondeu a 13. Assim como afro-americana, qual palavra está corretamente grafada com hífen? Bom, então, afro-americano é um adjetivo composto, ou pode ser um substantivo, dependendo do contexto. Se eu falar, rapaz,
Não, moça afro-americana. Então, aí eu usei como adjetivo. Ela tem características africanas e americana, certo? Características africana e americana na mesma pessoa. Descendência das duas nacionalidades aí. Agora, se eu falar a afro-americana é uma linda mulher, aí eu já usei, foi como substantivo. Mas não importa. Substantivo composto ou adjetivo composto com hífen. Certinho. Agora, qual está corretamente grafado aqui? Seminovo. Olha, semi terminou com I, novo começou com O, com N, aliás, são letras diferentes, os opostos se atraem. Então, você escreve seminovo assim. Comprei um carro seminovo, tudo junto. Intermunicipal, R e M, letras diferentes. Então, escreve tudo junto. Intermunicipal. Certinho? Autorretrato. O prefixo terminou com vogal e a palavra seguinte começou com R. Então, dobra-se o R, tudo junto, sem hífen. Micro-ondas. Letras iguais separam. Então, aqui está a que veio correta. Porque ante, rugas, você tem prefixo terminado em vogal, palavra seguinte começada com R, dobra o R e escreve tudo junto. Ok? 15. A implementação de práticas regulares de autocuidado. Então, você tem autocuidado grifado, chama atenção que aqui nós temos o prefixo auto, que termina com O, a palavra cuidado, que começa com C, letras diferentes se juntam, os opostos se atraem, então tá tudo certinho. A palavra destacada não apresenta o emprego do hífen segundo as regras ortográficas da língua portuguesa. Da mesma forma, quer dizer, não vai apresentar hífen, né? O hífen não deve ser empregado em qual dessas palavras? Então, vamos lá. Você tem o prefixo ante, que termina em vogal, mas a palavra racista, vogal mais R. O que que acontece? Dobra o R. Antirracista, tudo junto com dois R's. Vice. Vice é um prefixo que sempre exige hífen. Sempre. Vice-presidente. Então, já até achamos a resposta ali, ó. O hífen não deve ser empregado, já achamos. Agora vamos ver as demais aqui. Auto mais observação. O que que eu tenho aqui? Letras iguais. Letras iguais separam. Auto-observação. Os iguais se separam. Anti-higiênico, o que que eu tenho aqui? Palavra iniciada com H. Então, antes de H, em geral, haverá o hífen. Anti-higiênico. Ok? Micro-ondas, o que que você tem? Letras iguais. Letras iguais se separam. Micro-ondas. Perfeito? Então, só na primeira que você não pode usar o hífen. Escreve tudo junto com dois R. 16. Nos trechos, vejamos, quanto à infraestrutura local, do local, infraestrutura está destacado, sem o hífen, confere a correção, terminou com A, estrutura começou com E, letras diferentes se atraem, os opostos se atraem, tá certinho. Sejam observados cuidados de biossegurança. O que eu tenho aqui? Eu tenho o prefixo bio, que significa vida, e tem a palavra segurança. O que que acontece? Bio terminou com vogal, depois veio S, então junta tudo, tá certinho, certo? Alternativa que apresenta o vocábulo com ortografia correta. Mini cirurgia, letras diferentes. Escreve-se tudo junto. Mini cirurgia. Mini cirurgia. Mini cirurgia. Então, a letra A veio errada. Semi-interno, letras iguais se separam, não pode ficar tudo junto. Semi-interno. Olha aqui, letras diferentes juntam,
letras iguais se separam. Então, errado. Hipersensível, R e S, são letras diferentes. Então, tudo junto. Hipersensível. Os opostos se atraem, fica tudo junto. Recém-chegado, olha, é o prefixo recém. Com ele sempre tem hífen, recém-chegado. Micro-organismo, aí sim, aí agora eu gostei, porque letras iguais separam. Então, aqui nós temos a alternativa com a ortografia correta. Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, acrescente-se aqui uma outra opção para essa palavra. Assim está certo, mas também pode ser tudo junto com um O só. Micro-organismo. Escreva aí, ó. Micro-organismo. E, ó, pode juntar o O em um só, e aí, claro, não haverá o hífen. Micro-organismo ou micro-organismo. Perfeito? 17. Na língua portuguesa, há algumas palavras que possuem dupla grafia, ou seja, podem ser escritas de duas formas diferentes sem que ocorram incorreções, certo? Então, dupla grafia é correto para alguns exemplos na língua portuguesa. Agora, isso aqui é verdade. Então, até agora, o que você leu está certinho. Agora vejamos se os exemplos dados também estão certos. Abrupto ou abrupto? Isso, você pode escrever assim, ó, ou você pode escrever com hífen. Perfeito, tá? Aí você então pode falar abrupto ou você pode falar abrupto, certo? E escrever também das duas formas, tudo junto ou com hífen. O ab é um prefixo, certo? É um prefixo que dá a ideia de afastamento, né? Então, e abrupto ou abrupto quer dizer de maneira, como é que fala? Rápida, bem repentina, certinho? Então, duas formas de escrever a palavra, com hífen ou sem o hífen. Bem querer, com hífen está certo, mas sem o hífen também está. Má formação, vou repetir o hífen aqui, porque está certo com o hífen. Então, se a palavra tem hífen e não terminou aqui, vou terminar na outra linha, eu tenho que colocar o hífen da transliteração e o hífen que a palavra já tem, plural, más formações. Mas essa palavra tem também, né? Pode ser com L e sem hífen, malformação. Então, tudo que veio na 17 está certo. Primeiro, afirmou que existem palavras com dupla grafia. Correto. Você pode escrever de duas formas sem que haja incorreções nessas palavras. E a banca, o examinador, lhe deu abrupto ou abrupto, certo. Bem-querer junto ou bem-querer com hífen, certo. Má formação com hífen ou malformação sem hífen e com L, certo também, certa a resposta, ok? E ficamos por aqui. E na próxima aula teremos outro assunto, ok? Então, até lá, se Deus quiser.